E a invasão da Ucrânia pela Rússia entra hoje em seu sétimo dia, tendo sido registradas 354 mortes de civis, sendo 45 crianças e mais de 2 mil feridos. Mais de 500 mil pessoas deixaram suas casas fugindo da guerra, e a solução para o conflito até o momento parece distante. Para analisar essa situação, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e da FAAP, Vinícius Vieira. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Nós aqui agradecemos sua presença, Vinícius. Nós teremos hoje uma segunda reunião entre representantes da Rússia e da Ucrânia, na esperança de que se chegue a algum acordo de cessar-fogo. Mas enquanto isso, a batalha segue em Kiev, Kharkiv e outras cidades. Como que o senhor avalia esse movimento de iniciar as negociações? Quais são as perspectivas para essa reunião? Infelizmente, a perspectiva não é a melhor possível por conta ali da simetria das demandas, né? A Rússia, ela dificilmente concordará com o cessar-fogo, porque o objetivo dela é derrubar o atual governo ucraniano, concordemos ou não com esse atual governo, né? Nós temos ali uma violação à soberania da Ucrânia, né? E me parece que o governo não aceitará capitular, né? Poderia até aceitar ali um meio termo, como, por exemplo, reconsiderar a questão da soberania ucraniana em Donbás, que é justamente aquela região onde tem ali uma grande concentração de falantes, né, de russo, de cidadãos, né, da Rússia, né, não obstante o fato de muitos também serem cidadãos da Ucrânia e morarem, né, na Ucrânia. Então, não vejo nenhuma saída para essa reunião, infelizmente, exceto se isso abrir caminho para uma próxima reunião que pudesse contar com um mediador de fato, né? A China ofereceu, sugeriu que pode fazer esse papel, então me parece que vamos ter que aguardar uma reunião seguinte, esperamos, com um mediador externo, que muito provavelmente pode ser a China. Numa conversa recente com o presidente francês Emmanuel Macron, na segunda-feira, Putin teria dito que o cessar-fogo só vai ser possível quando os interesses russos forem levados em consideração. Que seriam basicamente o fim da expansão da OTAN, o reconhecimento da anexação da Crimeia, a desmilitarização da Ucrânia. Esse pleito, na avaliação do senhor, ele é razoável? É possível chegar a um acordo sobre isso ou é muito complicado as nações da União Europeia e os Estados Unidos aceitarem isso? Não é nem a questão da União Europeia e os Estados Unidos aceitarem, né? A questão da própria Ucrânia aceitar, principalmente, da minha leitura, porque eles têm um governo constituído, novamente, concordemos ou não com esse governo, é o governo que foi eleito, né? Na época tivemos ali a eleição com observadores, enfim, e tudo indica que foi uma eleição legítima, mas a Ucrânia ela é essencialmente dividida, né? A parte oeste é aqui de maneira muito simplificada, há mais nuances, mais detalhes. Ela é muito mais pró-Ocidente e a parte leste ela é muito mais pró-Rússia ou simpática, se não a uma anexação, não é esse o ponto, né, da Rússia. Há uma aproximação, né, geopolítica ali de relações exteriores com a Rússia. Então, o país, ele é um país dividido, esse governo, ele é muito mais, como a gente vê aí na mídia, pró-Ocidente, sem dúvida, mas essa demanda, sobretudo, né, da desmilitarização, né, o Putin não deixa claro o que é isso. Seria o país renunciar a se defender, renunciar a ter ali a capacidade, né, defensiva. Acho que Putin talvez queira ouvir, né, ali do governo ucraniano, e aí sim isso pode ser razoável, com pressão internacional, com a mediação de outros atores, o comprometimento de que a Ucrânia não vai se juntar à OTAN, né? Porque essa, no fim, acho que é a principal preocupação da Rússia, ter ali um vizinho, um território que ela vê historicamente vinculado à sua existência como nação, podendo ter mísseis de uma aliança que é hostil, que é oposta a Moscou. Pois é, e ontem, da outra parte, né, dessa questão do acordo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cobrou da União Europeia o ingresso do país no bloco, o pedido foi formalizado na segunda-feira. A UE já anunciou um envio de quase 1 bilhão de euros em apoio. Esse é um dos pontos que a Rússia exige para chegar ao cessar-fogo, né, que a Ucrânia não entre na UE, além de não entrar na OTAN. Um aceite da União Europeia a esse pedido da Ucrânia não pode agravar ainda mais a situação? Pode, esse é o grande temor e tendo a concordar com a leitura do conflito.
nós temos aí aquilo que a gente chama, para explicar de maneira mais clara para o ouvinte, o que isso pode nos levar, né? Uma escalada, né? Ou seja, um lado faz um negócio, faz ali, né? No caso, a Rússia, obviamente, está ali fazendo uma guerra, né? Não é uma operação especial, tem a destruição de infraestrutura, morte de crianças. Então, há um desejo aí do mundo, né? Das pessoas razoáveis que isso se encerre. Mas, por outro lado, nós temos uma série de respostas que, independentemente de serem justas ou não, né? A gente tem que pensar com a cabeça de quem está envolvido na guerra e de quem, gostemos ou não, tem poder aí de fogo, que é a Rússia. A Rússia vê essas respostas ali do Ocidente como provocação, né? Não sei ao certo se, não me parece que há uma oposição frontal, né, a um ingresso na União Europeia, há oposição, de fato, ali do Kremlin do ingresso na OTAN, isso é um ponto pacífico. Até porque, no caso da União Europeia, o próprio Putin já tem um aliado dentro da União Europeia, que é o Viktor Orbán, né, que é da Hungria. Então, não me parece que seria algo mais sensível. Mas, supondo que fosse sensível, seja sensível aí para o Kremlin, que não concorde com esse eventual ingresso. E é visto, sem dúvida, como provocação, né? Então, sempre o risco maior é o Putin, principalmente num contexto, em que ele se sente frustrado porque o avanço das tropas, isso é um fato, um ponto consensual aí nas análises mais à esquerda, mas à direita, não foi tão rápido quanto se esperava, né? Por uma série de razões logísticas, de treinamento militar, ou a própria Rússia achou que conquistaria ali o território ucraniano rápido e derrubaria o governo de Zelensky ali de modo quase imediato. Isso não aconteceu. Então, o risco é Putin se sentir derrotado, né, não ter uma saída honrosa, vamos assim colocar, ali nos seus pleitos e reagir de modo desproporcional, né? Novamente, gostemos ou não de Vladimir Putin, gostemos ou não da União Europeia, dos Estados Unidos, o fato é que esses atores eles têm de convergir para uma agenda que, sobretudo, preserve ali vidas, né? Vidas ucranianas, vidas russas, vidas de pessoas envolvidas nessa questão e, sobretudo, a estabilidade global para que nós não cheguemos ao ponto, como o Putin já deixou claro, né, de termos a opção nuclear sendo colocada em prática. Pois é, Vinícius, o senhor apontou essa questão da Rússia ter apostado numa guerra mais rápida e isso não ter ocorrido. Né? Já há quem aponte aí que a Rússia estaria se enfraquecendo, né? Os Estados Unidos estão usando isso como propaganda, dizendo que está havendo um abalo no exército russo, que eles estão enfraquecendo. No entanto, a Rússia aproxima um comboio gigantesco de tanques e artilharia à cidade de Kiev. Como que o senhor avalia esse momento agora? Está havendo uma mudança no cenário da guerra, uma mudança de estratégia? Ou a Rússia realmente está se enfraquecendo por conta do prolongamento do conflito? Bem, o enfraquecimento indo aí além da propaganda americana, né? E claro, numa guerra você tem propaganda dos lados envolvidos, né? A verdade deve estar aí num meio termo, no meio do caminho. A leitura que eu faço com base nas informações das quais dispomos é que o Kremlin, né, a Rússia, Moscou, Putin, vendo que não conseguiu ali, né, tomar, né, de imediato Kiev, né, parte para uma guerra em que procura ali o quê? Cercar, né, o território ucraniano, né? Ou seja, impedir que a Ucrânia tenha uma saída para o mar. Isso a gente vê pouco ali nas análises, principalmente nas TVs, né? Tem alguma coisa ou outra aí na mídia impressa, na internet, mas quem viu aí já os mapas, né, das batalhas, fica claro que essa é a estratégia russa, né? E ali nas fronteiras, inclusive na fronteira, né, ali na saída da Ucrânia para o Mar Negro, ou seja, fechar, né, o território ucraniano para que eles não tenham aí acesso ao comércio exterior, né, e eventualmente manter esses territórios, né, ocupados, né, invadidos sob controle posterior. Então me parece que em vez de ir diretamente, né, ali no governo, né, ali em Kiev, né, ainda é um objetivo, né, claramente me parece que seria matar, né, o Zelensky, né, e seus principais apoiadores, também sobretudo, né, nesse estágio, fechar ali as comunicações da Ucrânia na parte leste e na parte sul, no Mar Negro, né? Isso facilitaria, eventualmente, uma captura de Kiev, né? Ou, no caso de não haver captura, mas aí numa negociação, a Rússia, ela se imporia de maneira
bastante sólida. Me parece que a Ucrânia até agora não acenou com a bandeira branca, porque ela ainda vê ali uma maneira, né, de conter os russos, principalmente com o apoio do Ocidente e com o apoio da sua população, né? Nós temos também aí evidências sólidas, além da propaganda de que existe de vários lados, de que há um engajamento da população ucraniana em relação a isso, até mesmo nas regiões ali que não seriam simpáticas ao Ocidente, porque o ucraniano, acho que no fim, e aqui me permita fazer essa leitura, talvez seja um exagero dizer isso, mas me parece que eles querem manter a sua soberania, né? Não importa se são mais pró-Rússia ou pró-Ocidente, né? O ucraniano médio hoje, me parece, quer manter a sua soberania e está disposto a lutar uma guerra para tanto. Pois é, e tivemos ontem até um lançamento de uma pesquisa de opinião indicando uma aprovação bastante alta para o presidente Zelensky, né, mesmo em meio aos conflitos. Por outro lado, falando da Rússia, as sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia pareciam não estar abalando o governo russo, mas agora começam já a demonstrar alguns impactos significativos na economia. Esses impactos, o senhor avalia que podem abalar a Rússia na guerra, podem minar o apoio interno do Vladimir Putin, e isso pode ter uma interferência no conflito? Sim, há uma possibilidade muito remota, porque a Rússia é um sistema mais fechado, um sistema ali em que há eleições, mas grande parte do poder está concentrado na autoridade central, que é representada pelo presidente Vladimir Putin. Portanto, nós temos na Rússia muito mais chances ali de perda de apoio entre as elites, né, principalmente os famosos oligarcas, né, que são nada mais nada menos que proprietários ali de empresas ou detentores de negócios em geral, que dependem do forte apoio do Estado. Mas a via contrária também é válida, né? Eles dão apoio ao projeto de poder de Putin. Putin está aí no poder há pouco mais de 2 décadas, em grande parte por isso. Então é uma troca, né? Então, a gente não sabe ao certo, né, para onde vai pender esse equilíbrio à medida em que grandes bilionários estão perdendo aí negócios, tiveram seus ativos, seus bens bloqueados no Ocidente. Dito isso, é importante ressaltar que há um caminho de saída para Putin na questão econômica, não vai substituir por completo, não vai apagar por completo os impactos, os estragos já feitos aí pelas sanções do Ocidente, mas essa saída se chama China, né? A China tem um sistema de pagamentos alternativo ao sistema de pagamentos ocidental, né? Então, por exemplo, um país que queira comercializar com a Rússia, né, tendo ali a possibilidade de fazer a exportação, não tendo bloqueio dos portos, esse país pode fazer o pagamento hipoteticamente via China, via esse sistema de pagamentos que não é o SWIFT. O SWIFT é o sistema ocidental mais usado, né? É o padrão. A própria China faz parte dele, mas a China desenvolveu ali um sistema chamado CIPS, né? Que ele está ativo, né? No caso, já corresponde aí a 25% do SWIFT em escala global. A China faz isso, sobretudo, ali com países asiáticos, africanos, alguns latino-americanos também participam. Então, é uma alternativa de curto prazo. Por isso que Putin ele quer uma guerra rápida, porque ele pode mostrar ao público russo, olha, valeu a pena, nós desmilitarizamos, né? Ele usa também a expressão, né, que a Ucrânia tem de ser desnazificada, né, numa referência ali ao apoio de grupos neonazistas que existe, sim, ao governo, embora o governo sempre caiba ressaltar, não é neonazista. O Zelensky, goste dele ou não, ele é judeu, né? Ele pode estar mais à direita no contexto, mais centrista, mas está longe de ele ser, né, um neonazista. E nós temos, portanto, aí a necessidade por parte da Rússia de uma vitória militar rápida. Para quê? Para que justamente a questão econômica seja jogada ali perante o público russo, mas, sobretudo, perante os oligarcas, para debaixo do tapete. Esperemos que essa reunião de hoje tenha um resultado importante, né, que avance essa negociação. Professor, agradeço sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e um bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos, até mais. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e da FAAP, Vinícius Vieira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.